Olá, os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. E hoje com os principais julgamentos das sessões dos dias 23 e 24 de setembro de 2020. E quem vai fazer agora um panorama para a gente dessas duas sessões é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que já está conosco aqui na tela. Karina, seja bem-vinda. Tudo bom, Karina? Conta para a gente quais os destaques das últimas sessões aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Olá, Rafaela. Essa semana nós tivemos vários julgamentos na quarta e na quinta-feira. Na quarta-feira, a matéria tributária foi predominante. Os ministros retomaram o julgamento de um recurso extraordinário em que se discutia se a contribuição sobre a incidência sobre a intervenção do domínio econômico destinado às empresas Sebrae, Apex e ABDI teriam sido recepcionadas pela Constituição em razão de uma emenda à Constituição feita em 2001, a emenda constitucional número 33, e que alterou a redação do artigo 149 e fez incluir ali novas bases de cálculos para a incidência dessa contribuição, mas não incluiu no seu rol a folha de pagamentos. E era justamente esse ponto que estava sendo questionado nesse recurso extraordinário, ao argumento das empresas de que essas contribuições já não seriam mais devidas, embora elas tenham sido criadas em 1990. Os ministros, por maioria, acabaram entendendo que o rol do 149, incluído ou alterado pela emenda 33, não é um rol taxativo e manteve a constitucionalidade da cobrança dessas contribuições ou da incidência dessas contribuições na folha de pagamento e destinada a essas empresas Sebrae, Apex e ABDI. Na quinta-feira, dois julgamentos foram os destaques da sessão plenária. Um foi concluído e se tratou de um referendo e uma liminar deferida pelo ministro Edson Fachin e que questionava uma portaria do Ministério da Justiça que determinou o encaminhamento, a mobilização da Força-Tarefa de Segurança Nacional para 2 municípios do estado da Bahia em função de cumprimento de mandado de reintegração de posse em áreas de assentamento do INCRA para a reforma agrária. O ministro Edson Fachin havia já concedido a liminar, mas determinou a sua submissão ao referendo, a ratificação, a confirmação do plenário do Supremo para se entender se haveria ou não uma violação à autonomia do Estado para que o plenário pudesse se manifestar nesse ponto. E aí, por maioria, acabou sendo mantida a liminar do ministro Edson Fachin. A gente vai comentar tudinho aqui no programa Plenárias. E houve o início ainda, na quinta-feira, do julgamento de outras ações, 2 ADPFs e uma ADI, questionando o monopólio da União para a exploração de loterias. O julgamento foi iniciado. O ministro Gilmar Mendes é o relator dessas 3 ações, proferiu o seu relatório, fez o relatório das ações, as sustentações orais foram feitas, mas o julgamento suspenso para a continuidade numa próxima sessão plenária que a gente vai acompanhar tudinho aqui na TV Justiça, não é mesmo, Rafaela? Isso mesmo, e vamos acompanhar também agora uma reportagem sobre a sessão do dia 23. E por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a contribuição social destinada ao Sebrae, à Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e à ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Essas contribuições incidem sobre a folha de pagamento, a folha de salários de empresas contribuintes. Os ministros retomaram o julgamento do recurso extraordinário sobre a exigibilidade da contribuição destinada ao Sebrae, à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Na semana passada, a relatora, ministra Rosa Weber, votou pelo provimento do recurso para afastar a exigência da contribuição social sobre a folha de salários de empresas contribuintes. Essa contribuição já existia desde 1990, mas a exigência dela passou a ser questionada porque folha de salário não consta como base de cálculo na redação dada à Constituição após a promulgação da Emenda Constitucional 33 de 2001. O primeiro a votar nesta quarta-feira foi o ministro Alexandre de Moraes,
que abriu divergência e negou o pedido da empresa para manter incidência das contribuições sobre a folha de pagamento. Esse desígnio constitucional de promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas já foi reconhecido como a finalidade constitucional do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3º, pelo plenário da Corte, em julgamento da ADI 4033, de relatoria do eminente ministro Joaquim Barbosa, em 2001. Mesmo entendimento teve o ministro Dias Toffoli. São constitucionais as contribuições de intervenção no domínio econômico destinadas ao SEBRAE, à Apex e à ABDI, inclusive após o advento da emenda constitucional número 33/2001. Já o ministro Edson Fachin votou com a relatora no sentido de dar provimento ao recurso e entender que as contribuições não seriam mais devidas após a emenda 33 de 2001. Firmei convicção racional e sistemática no sentido da ocorrência de inconstitucionalidade superveniente da legislação ordinária e elegeu a folha de salário das empresas como base de cálculo da CID SEBRAE, com consequência, portanto, de acompanhar a proposta de Sua Excelência, eminente ministra relatora, pelo provimento do recurso extraordinário. O ministro Luiz Roberto Barroso votou com a divergência no sentido da constitucionalidade das contribuições destinadas às entidades. A referida emenda, a meu ver, comporta a interpretação de que trouxe um rol exemplificativo de materialidades econômicas para a incidência das contribuições sociais e das contribuições sobre o domínio econômico. A ministra Carmen Lúcia seguiu a divergência. Eu estou votando no sentido de negar provimento ao recurso com todas as vênias do brilhantíssimo voto da ministra relatora e dos argumentos agora trazidos pelo ministro Edson Fachin no seu não menos brilhante voto. Já o ministro Ricardo Lewandowski seguiu o entendimento da relatora. A interpretação trazida pela eminente ministra Rosa Weber é adequada, é razoável e encontra, sim, data vênia, amparo nos precedentes que foram, enfim, discutidos e julgados e definidos por esta Suprema Corte. Também seguiu a divergência o ministro Gilmar Mendes, votando pela constitucionalidade da contribuição social destinada ao SEBRAE, Apex e à ABDI. Esses serviços que deixam de ser prestados porque não terão mais subsídios, fontes de custeios, certamente ficarão a cargo da administração direta, que terá que buscar, portanto, outra forma de financiamento. O ministro Marco Aurélio também seguiu o entendimento da relatora. Aqui há uma disciplina quanto a essa contribuição específica e uma disciplina limitadora considerada a atuação do legislador ordinário. O presidente Luiz Fux votou com a divergência e, por maioria, o plenário negou provimento ao recurso que foi interposto pela Fiação São Bento contra a decisão do TRF da 4ª Região. O resultado deste julgamento gera impacto a 1.210 processos semelhantes em instâncias inferiores e que aguardam a deliberação do STF. Karina, durante esse julgamento, os ministros discutiram muito a questão do rol exemplificativo, o rol taxativo, né? Explica pra gente. Essa, sem dúvida, Rafaela, era a grande discussão envolvendo a redação dada ao artigo 149 da Constituição pela emenda 33 de 2001. Saber se aquele rol que estabelecia novas bases de cálculo seria um rol taxativo, seriam apenas aquelas hipóteses para a incidência e a cobrança das contribuições, ou se eles seriam mais um rol complementar de outras incidências previstas em outras legislações, daí chamar-se um rol meramente exemplificativo. Para a ministra Rosa Weber, relatora desse recurso extraordinário, e os ministros que a seguiram, ministro Edson Fachin, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Marco Aurélio, o rol era taxativo. A emenda veio criar quais seriam as bases de cálculos de incidência dessas contribuições sobre intervenção do domínio econômico e, não estando elencadas ali a folha de pagamento das empresas, não seriam devidas essas contribuições
e acabavam, de uma certa forma, com essa conclusão, determinando que as empresas que tivessem recolhido essas contribuições ou tivessem descontado essas contribuições das folhas de salário deveriam ser ressarcidas desde a promulgação da emenda 2001. Então, imagine o impacto dessa decisão nesses 1.210 processos que questionavam essa situação em juízo. Mas o que ficou vencido, a ministra Rosa Weber e os outros ministros ficaram vencidos. Venceu a maioria no sentido de que o rol é meramente exemplificativo e que, portanto, a base de cálculo prevista como folha de pagamentos lá na legislação de 1990, ela foi recepcionada pela Constituição a partir da emenda 33, porque o rol do 149, a partir dessa nova redação, é um rol meramente exemplificativo. Não fez excluir a folha de salários como base de cálculo para incidência dessa CID. E, nesse sentido, os ministros, então, firmaram a tese, que vai ser aplicada a esses processos que estão sobrestados e aguardavam esse julgamento, no sentido de que essa contribuição sobre a intervenção do domínio econômico destinada ao SEBRAE, APEX e à ABDI foram, sim, recepcionadas, devem ser mantidas e são constitucionais e devidas, não há nada que ser ressarcido. Karina, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, porque os destaques da sessão plenária da última quinta-feira você confere logo após o intervalo. Fique com a gente, não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com o Plenárias, que apresenta semanalmente os destaques da sessão do Supremo Tribunal Federal. Voltamos agora a conversar com a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Karina, que acompanhou as últimas sessões e vai agora dar os detalhes para a gente da sessão da última quinta-feira, no dia 24 de setembro. Karina, parece que o grande destaque do julgamento foi o referendo da medida liminar do ministro Edson Fachin. Explica para a gente do que se trata esse caso. É isso mesmo, Rafaela. O governador do estado da Bahia entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal buscando afastar a determinação do ministro da Justiça, do Ministério da Justiça, que, em razão de uma portaria, determinou a mobilização da Força Nacional de Segurança Pública para 2 municípios do estado da Bahia, Prado e Mucuri, para o cumprimento de mandados de reintegração de posse em assentamentos do INCRA. O argumento do governador aqui era de que, como não houve autorização do governo estadual para que essa força-tarefa fosse encaminhada e, portanto, não teria havido uma cooperação entre União e Estado, isso representaria uma forma de intervenção federal, o que violaria o princípio do Pacto Federativo e também a autonomia política desse ente federativo, o Estado da Bahia. Esse era o principal argumento trazido na busca dessa liminar para que a Força Nacional fosse retirada do território baiano. E, nesse sentido, o ministro Edson Fachin acabou votando para deferir a liminar e, na quinta-feira, ao votar no referendo, ele confirma as razões da sua decisão, entendendo que não ficou demonstrada a imprescindibilidade da atuação da força-tarefa, já que seria, sim, uma forma de intervenção na segurança pública do estado da Bahia, que não se mostrou inerte e que poderia ter sido solicitada, que o princípio do Pacto Federativo estaria, sim, sendo colocado em risco e que deve prevalecer o princípio da cooperação, que é um modelo federativo adotado pela Constituição de 88, e ainda o ministro trouxe como fundamento da sua decisão, dentro dessa urgência, o cenário atual que vivemos no território nacional em razão da pandemia causada pela Covid-19, que poderia, de uma certa forma, além de ser uma atuação policial que poderia colocar em risco a vida das pessoas em razão de um possível uso da força, também é uma possibilidade de contaminação dessas pessoas que poderiam ser atingidas. Em 17 de setembro, o ministro Edson Fachin determinou a retirada dessa Força Nacional de Segurança Pública do território baiano. Já foi retirado, mas essa decisão do ministro ainda estava pendente de ratificação de referendo no plenário do Supremo, que acabou sendo confirmada por maioria de votos na sessão desta quinta-feira. Apenas o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que não haveria qualquer tipo de violação a essa autonomia política do Estado
Para ele, é absolutamente possível que a Polícia Federal, para garantir a proteção do patrimônio público e dos seus serviços, pode solicitar ou pelo governador, pode ser solicitado ou pelo governador ou pelo ministro de Estado, como de fato aconteceu nesse caso, o encaminhamento da Força Nacional para a realização e o cumprimento desses mandados de reintegração de posse. Então, para o ministro Barroso, não haveria qualquer violação ao Pacto Federativo, mas ele ficou vencido de forma única no plenário. A maioria dos ministros, os demais que votaram, acompanharam o ministro Edson Fachin, referendando a medida cautelar e determinando essa retirada da Força Nacional de Segurança desses 2 municípios no estado da Bahia. Quer dizer, saúde e segurança pública, assuntos sempre muito caros a toda a sociedade brasileira, né, Karina? Vamos acompanhar agora uma reportagem que foi feita pela Marta Ferreira. Ela fez uma reportagem justamente sobre essa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal e que, por maioria, o STF ele referendou a ordem do ministro Edson Fachin, como a Karina comentou há pouco, para retirar o contingente da Força Nacional de Segurança desses 2 municípios da Bahia. O emprego das equipes de segurança ele havia sido autorizado com base numa portaria do Ministério da Justiça, mas sem o pedido do governador do estado. Confira agora na reportagem. O processo analisado pelo plenário foi uma medida cautelar deferida pelo ministro Edson Fachin, que determinou à União a retirada de todo o contingente da Força Nacional de Segurança Pública dos municípios de Prado e Mucuri, na Bahia, no prazo de 48 horas. A determinação foi feita no âmbito da ação civil originária, ajuizada pelo Estado da Bahia contra a portaria do Ministério da Justiça, que autorizou o emprego do efetivo na região entre os dias 3 de setembro e 2 de outubro. A iniciativa se deu em apoio ao Ministério da Agricultura para o cumprimento de mandado de reintegração de posse de 2 assentamentos do INCRA. Houve sustentação oral. O primeiro a se manifestar foi o advogado-geral da União. Não reconhecer à União a possibilidade de defender o próprio patrimônio seria afirmar que a União não poderia funcionar se não amparada nas muletas que lhe fornecesse outro ente, o que contraria a lógica das instituições. O vice-procurador-geral da República defendeu a autonomia dos entes federados. E interessa ao Ministério Público, neste caso, para o seu deslinde, a observação de que, malgrado haja uma engenharia constitucional, uma alução de uma força condominial, essa força condominial, quando age numa unidade, tem que respeitar as autonomias dessa unidade nos termos da Constituição e restritiva com relação à intervenção. O ministro Edson Fachin, relator da ação civil originária, propôs o referendo da cautelar deferida por ele, no sentido de determinar que a Força Nacional se retire dos municípios de Prado e Mucuri, na Bahia. A Força Nacional é uma força de cooperação. A Força Nacional não é exclusivamente da União, ela é da Federação. E a União certamente sabe, como do escorreito trabalho e elogiadíssimo trabalho dos integrantes da Advocacia Geral da União, sabe que o caminho da defesa do patrimônio é o caminho do Poder Judiciário e não de um outro ente da Federação. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência no sentido de que a União pode invocar a Força Nacional sem a permissão do governador para proteger bens federais. É preciso que haja uma alternativa mais ágil para que a União Federal possa cumprir muitas vezes a sua missão, inclusive na repressão a determinados crimes, que não pode depender do governador do Estado. O governador do Estado pode ser de oposição, pode não querer cooperar e não será surpresa para ninguém descobrir que em algumas partes do Brasil a polícia é parte do problema e não da solução. O plenário, por maioria, decidiu referendar medida cautelar deferida pelo ministro Edson Fachin, que determinou à União a retirada de todo o contingente da Força Nacional de Segurança Pública dos municípios de Prado e Mucuri, na Bahia, vencido o ministro Luiz Roberto Barroso. Karina, na última quinta-feira também o início de um julgamento que ainda não foi concluído, que certamente deverá ter uma repercussão muito grande, que se refere ao monopólio das loterias. Exatamente, Rafaela. Foi dado início ao julgamento de 3 ações, 2 ADPFs, questionando justamente esse monopólio da União
para esse sistema de loterias em todo o Brasil, e está sendo questionado um decreto de 1967 que não teria sido recepcionado pela Constituição, esse é o principal argumento, e estabelecendo esse monopólio da União. Por outro lado, existe também uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo Procurador-Geral da República contra leis do Estado do Mato Grosso que tratam dessa mesma matéria, e o argumento principal é que, de acordo com a Constituição, no artigo 22, é competência privativa da União legislar sobre sistema de consórcios e sorteios e que, portanto, o Estado não poderia adentrar a essa matéria legislativa, não obstante a sua autonomia para a legislação. Então, haveria um limite e essa legislação estaria esbarrando na constitucionalidade prevista na Constituição Federal dessa possível usurpação da competência da União para legislar sobre esse tema. Essas 3 ações estão sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Na quinta-feira, como você disse, foi dado início ao julgamento. O ministro Gilmar Mendes fez o relatório dessas 3 ações, colocou os principais argumentos trazidos tanto nas 2 ADPFs como na ação direta de inconstitucionalidade, questionando essas leis do Estado do Mato Grosso. As sustentações orais foram feitas, mas o julgamento foi suspenso para retomada em uma próxima sessão plenária. Então, esse tema, monopólio das loterias pela União, é um tema que ainda deve retornar no plenário do Supremo Tribunal Federal e a gente vai acompanhar tudinho aqui na TV Justiça. Com certeza, Karina, encontro marcado então com mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal na próxima semana. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. A gente consegue entender sempre de forma muito didática com as explicações da Karina Zucolotto. Até a próxima. Obrigada. E muito obrigada também pela sua audiência, obrigada por mais essa companhia aqui na TV Justiça. Nos encontramos durante a programação, fique conosco, até a próxima.